A Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 2, o seguinte. Primeira aos Coríntios, 14, 2. Porque o que fala em língua, não fala aos homens, mas a Deus. Pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. É curioso, irmãos, que na leitura da primeira carta aos Coríntios, apesar de terem sido enumerados 9 dons carismáticos no capítulo 12, os capítulos 13 e 14 falem apenas de modo significativo das línguas e da profecia. É como eu disse anteriormente, essas duas manifestações são como que paradigmáticas. Ambas envolvem novos canais de acesso. As línguas para a vida devocional, para a verticalização, nós e Deus. E a profecia para o serviço, para a horizontalização, para a semeadura da palavra. E Paulo fala reiteradamente em línguas e profecias o tempo todo. Buscai o profetizar, não proibais o falar em línguas. E logo aqui nos versículos 2 e 3, ele explica o significado de cada uma dessas manifestações. Ele diz primeiramente no versículo 2 o seguinte: porque o que fala em línguas não fala aos homens, não está com um discurso inspirado para declarar aos homens, mas fala a Deus. Está orando, está louvando, está bendizendo, pois ninguém o entende. Não havendo intérprete, ninguém o entende, nem o diabo o entende, nem os anjos o entendem, porque com Deus ele está falando em mistérios. Ele está falando em segredo com Deus. Ele tem uma linha de acesso segura, que não pode ser identificada, que não pode ser ouvida, que não pode ser entendida. Ele está falando nos ouvidos de Deus, e só Deus é que está ouvindo. Meus irmãos, o significado das línguas é profundo demais. Elas abrem novos canais de acesso, eu repito, para a comunhão com Deus. Você que é batizado no Espírito Santo, não se vanglorie de ter tido a experiência como algo do passado, mas pergunte-se se os canais de acesso que ela abriu estão sendo utilizados. Você está orando em línguas? Paulo diz: dou graças a Deus, porque falo mais em língua do que todos vós. Meus irmãos, o diabo é inimigo das línguas. A grande perseguição ao movimento pentecostal não foi pela alusão ao batismo no Espírito Santo, que outros já tinham falado, mas foi pela alusão ao falar em línguas, porque o diabo não entende. Esta é a conversa do crente com Deus, que o diabo não entende. Ele está fora, ele está excluído, por isso ele é inimigo das línguas. Ele sabe que se o povo se retrair e não falar em línguas, vai apagar o Espírito Santo. Por isso que Paulo diz aos Tessalonicenses: não apagueis, não extingais o Espírito. E na carta aos Coríntios ele diz: não proibais o falar noutras línguas. O diabo é inimigo do falar em línguas. Ele às vezes chega para um crente que está falando em línguas e lança as suas setas. Ele diz: isso que você está falando não tem sentido. Você está perdendo o tempo da oração, podendo estar falando em linguagem inteligível. Você não está entendendo nada. Por que é que isso está lhe edificando? Você já está com 15 minutos falando isso, não entendeu nada. Meus irmãos, a Bíblia diz: quem ora em língua, o seu espírito ora de fato.
sua mente fica infrutífera, mas o seu espírito ora de fato. É uma nova dimensão, porque sempre que eu oro regularmente é o meu espírito que comunga com Deus, mas pela mediação da mente. Mas Deus tem uma comunhão com Ele que nós podemos ter mais próxima, uma comunhão mística, uma comunhão sem intermediação da mente. É o meu espírito e o Espírito de Deus diretamente, sem a mente na frente, sem a inteligibilidade humana na frente. É o meu espírito mergulhando no de Deus e o de Deus mergulhando no meu. Quem ora em língua, o seu espírito ora bem. Agora, para que minha mente não fique em defasagem, como diz Paulo, que farei? Orarei com o espírito e também com a mente. Também com a mente. Mas note que ele não diz eu orarei com a mente e também com o espírito, como que a oração em língua sendo secundária. Ele diz eu orarei em espírito e também eu vou dar lugar para a mente também participar. E orarei também com a mente. Eu cantarei com o espírito e cantarei com a mente. Paulo disse, eu dou graças a Deus, ou seja, é coisa boa, eu agradeço a Deus por isso, porque eu falo mais em línguas do que todos vós. Nós precisamos voltar à fase de pioneirismo do movimento pentecostal, onde crentes passavam madrugadas inteiras falando em línguas, orando em línguas, derramando sua alma diante de Deus. Quando eu estive no Rio uma certa vez, um pastor amigo meu, onde eu pregava na igreja dele, disse assim para o seu povo, para aqueles que eram seu rebanho, ele disse, irmãos, vamos fazer uma experiência. No culto de oração, vamos só falar em línguas. A Bíblia diz que a gente está orando, mas não sabe o que é que significa. O nosso espírito entende, a mente não. Mas nós temos como saber depois que orar, porque nós oramos. Vamos orar em línguas e ver o que é que apareceu de novo. Vamos ver o que é que apareceu depois desse dia em que nós oramos em línguas. Que aí nós vamos ver as respostas de Deus. E todo mundo orou em língua naquele dia. E os irmãos oraram em línguas. Na outra semana era cheio de gente dando testemunho, dizendo, oh, Deus me deu isso nessa semana. Deus me abençoou com isso. Meus irmãos, a mente não entendeu, mas o Espírito entendeu. E depois a resposta foi ouvida. E o povo descobriu pela resposta o que é que tinha pedido a Deus. O que é que tinha pedido a Deus. Aleluia. Você tem o privilégio de falar em segredo com Deus. Não apenas tem o privilégio de entrar no seu quarto e fechar a porta após si, para que o Pai te veja em secreto. Já chegou maravilhoso até aí, mas dá para dar mais um passo. Dá para falar nos ouvidos de Deus, em segredo com Deus, com língua que ninguém entende, que o diabo não entende, os demônios não entendem, mas o nosso espírito, embora a mente não entenda, entende.